Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laura e eu já tô aqui na Europa por 5 meses. Eu fiquei 3 meses na França e agora estou no meu segundo mês aqui na Inglaterra. E hoje eu vou falar um pouco mais como é o salário na França. Como que funciona em questão dos contratos, quais são os tipos de contratos que tem na França, qual que é o salário mínimo, como que funciona os descontos do salário mínimo. Então hoje eu vou falar um pouquinho disso tudo pra vocês e acabar tirando algumas dúvidas que muita gente, muitos imigrantes têm quando vai começar a pesquisar se é viável ou não mudar de país. Começando pelo salário mínimo, na França ele é definido por horas. Então, até março de 2023, o salário mínimo estava 10,8 euros por hora, o que dá mais ou menos 1.647 euros por mês, levando em conta que a maioria das jornadas de trabalho na França é de 35 horas. Você pode acabar estendendo, virando 40 horas, mas eles têm um limite que você só pode trabalhar 10 horas por dia, período ininterrupto por 6 dias na semana. Ou seja, você não pode trabalhar 7 dias na semana, 10 horas. Isso é contra os direitos trabalhistas na França. Então, no salário bruto, você vai receber 1.647 por mês, só que tem os descontos de impostos, que é mais ou menos 20% ao mês. O que você vai receber mesmo no final do mês vai ser mais ou menos 1.300 euros. Bom, existem vários tipos de contrato de trabalho na França, mas os dois mais comuns são o CDI e o CDD. Vou falar um pouquinho mais deles, só que já adiantando, se você está indo com visto férias-trabalho, você vai acabar sempre sendo contratado com o CDD. E qual que é a diferença do CDI para o CDD? O CDI, ele é o contrato de tempo indeterminado, enquanto o CDD é contrato de trabalho determinado. Por exemplo, no CDI, que é o contrato de trabalho indeterminado, você vai começar a trabalhar, vai ter todos os benefícios que qualquer outro francês também teria, você sendo imigrante ou não, você tem todos os benefícios, só que você não tem uma data de término desse contrato. Ou seja, você só vai ser demitido daquela empresa se você for demitido, no caso, se você tiver alguma justa causa ou se a empresa realmente quiser te demitir ou se você pedir demissão. O que, até na série da Emily em Paris, eles brincam um pouco com a dificuldade de quebrar esse contrato de CDI. A maioria das vezes, pessoas que têm esse contrato de CDI, muitas das vezes vai continuar dentro daquele trabalho por anos e anos, porque é muita burocracia você acabar sendo demitido sem justa causa e você não pedir demissão. Muitos imigrantes sonham com esse tipo de contrato de trabalho, que é o CDI. Já o CDD, que é o contrato de trabalho determinado, ele tem uma data de início e uma data de término. Geralmente, eles são de 6 meses, que é mais ou menos quando é os períodos de verão ou o período de inverno. E ele, apesar de você ter todos os benefícios também dos que eu tenho no CDI, como seguro-desemprego, férias e etc. No CDD, você já vai ter uma data pré-estipulada para o fim daquele contrato e muitas das vezes você não consegue esticar esse prazo. E o que a maioria dos imigrantes que vão com o visto férias-trabalho conseguem são os contratos com tempo determinado de trabalho, porque o seu visto tem prazo de expiração e você não consegue renovar, tipo, ah não, mas eu gostei muito da França, quero continuar aqui por mais um ano. Você não consegue fazer isso com visto férias-trabalho. Então, a maioria dos imigrantes só conseguem um trabalho com CDD. Muitas pessoas vão com visto férias-trabalho e acaba conseguindo um contrato CDI, porque o contratante gostou muito dessa pessoa e ela vai dar continuidade e vai entrar em processo com o salarié, que é o outro visto de trabalho para a França. Só que tem toda uma burocracia que a empresa realmente tem que gostar de você. É muito difícil conseguir esse visto salarié para dentro da França ou até mesmo para qualquer país dentro da Europa, porque é uma burocracia, assim, enorme. Inclusive, imigrantes que forem com visto férias-trabalho têm que voltar para o Brasil para poder aplicar para o salarié, porque não consegue aplicar direto da França. Essa é uma das cláusulas do visto férias-trabalho, que deixa bem claro que você não consegue trocar o visto férias-trabalho para um salarié ou para um de estudante, qualquer um do tipo, dentro da França. Você tem que ir para o Brasil, voltar para o Brasil e aí sim aplicar para outro visto. Bom, uma coisa que você tem que estar muito ciente é que você tem que ir sabendo falar francês. Pelo menos o básico, um T1, B1, B2, porque você não vai, assim, dificilmente você vai conseguir um trabalho se você não souber falar francês. Se você não souber o mínimo de francês. Porque, assim, você está indo pra França, o idioma deles é francês. Não adianta você ir falar com francês e inglês. E você tá atrás de um emprego, no caso.
Então, você tem que falar em francês, você que tem que ter toda essa iniciativa com o empregador, porque eles não são obrigados a falar inglês. Então, tem que ir bem ciente que se você não souber francês, você vai atender a mesa que tá cheia de francês e inglês, não bate. No máximo que você vai conseguir trabalhos na França sem falar francês, como empregado, para hotéis e coisas do tipo, que você não tem vínculo com ninguém, que você não precisa conversar com ninguém em francês. Porque sem o francês você não vai conseguir trabalho. E os que conseguem, ai não, mas a prima de ciclano conseguiu trabalhar na França sem falar francês, só com inglês. Isso são casos, assim, extraordinários. E se você tá gostando do vídeo, por favor, curte aqui embaixo, comenta, compartilha, me siga nas redes vizinhas, porque eu vou continuar trazendo conteúdos assim, vou continuar falando mais sobre como é viver na França, como é sobre viver na Europa, porque agora estou aqui na Inglaterra. Vou continuar trazendo conteúdos como esse. E eu não sei como procurar emprego, eu não sei como ir atrás dessas vagas de emprego daqui do Brasil ou até na França. Na verdade, na França é muito simples. A única diferença do brasileiro é que você precisa ter uma cover letter, você precisa ter uma carta ali de motivação falando do porquê que você quer trabalhar naquele lugar. Muitas pessoas têm uma cartinha pronta meio genérica que mandam junto com o currículo. Você consegue ir distribuindo o currículo junto com a carta de motivação. Você vai distribuindo nos restaurantes, nas padarias e etc. Algum lugar vai te chamar, vão te ligar. Uma coisa muito importante, outra que você tem que saber falar francês. Eles usam muito o telefone, tipo ligação. Eles usam bastante. Então, a maioria das vezes, eles vão te ligar, vão fazer uma pré-entrevista pelo telefone mesmo. Então, você tem que estar preparado para responder em francês. E além de sair distribuindo os currículos na rua, você também pode usar os sites, que é o Indeed, que é muito comum na França. Aqui na Inglaterra também eles usam bastante. Tem o LinkedIn também, que eles usam muito. Vou colocar o link dos dois aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver mais perguntas que eu possa responder, vai deixando aqui nos comentários que eu vou trazendo para vocês mais sobre essa vivência aqui na França e principalmente como são os trabalhos aqui na França. É isso.